Há muito tempo, no condado inglês de Nottinghamshire, entre campos, colinas e florestas de carvalho, nasceu um menino chamado Robin. Sua origem está envolta em névoa, como a manhã em Sherwood. Uns diziam que ele era filho de um simples guarda florestal, outros afirmavam que ele vinha de uma família nobre e tinha um título. Mas uma coisa é certa, desde criança ele sabia distinguir a verdade da mentira. Robin cresceu entre árvores altas e riachos tranquilos. Ele ouvia o vento cantar nas folhas e os anciãos contar histórias ao redor da lareira. A natureza e as pessoas o ensinaram desde pequeno. Então começaram as cobranças de impostos pesados e exorbitantes. Em um desses dias, cobradores chegaram à sua vila. Robin tinha apenas 10 anos e se escondia atrás do celeiro. Ele viu os soldados tirando sacos de grãos, uma mulher pedindo para deixar ao menos um pouco de farinha. Um dos guardas a empurrou, e Robin sentiu pela primeira vez uma raiva silenciosa e constante. Essa raiva ficou com ele para sempre. Um ano depois, ele puxou a corda do arco pela primeira vez, quando o pai lhe deu um arco simples e disse: "O objetivo não é acertar o alvo." O pai explicou: "O objetivo é saber por que você atira." O jovem Robin frequentemente ia à floresta, primeiro apenas vagando, depois começou a se esconder, ouvir os animais e memorizar os caminhos. Ele sentia a floresta se tornar parte dele, aprendia a ser cauteloso e forte. Lá ele se preparava para o que o futuro traria. A floresta recebe Robin não como um visitante, mas como um dos seus. Aos 16 anos, o xerife da região mudou, um homem cruel e exigente com impostos e terras. O novo xerife aumentou os tributos e ordenou a tomada das terras daqueles que não podiam pagar. Naquele ano, o amigo de Robin, Giles, perdeu sua casa. O pai de Giles foi preso. O menino fugiu para a floresta. Robin o encontrou perto do riacho, deu pão e disse: "Se não há casa, construiremos uma aqui." Assim, a floresta se tornou seu refúgio. Os anos passaram, Robin cresceu, tornando-se um arqueiro preciso, rápido, silencioso e atento às necessidades dos fugitivos. Robin ajudava os fugitivos da injustiça, cuidava das feridas, escondia e compartilhava tudo, vivendo entre o mundo da cidade e a floresta. Um dia, ele defendeu um velho que estava sendo espancado pelos cobradores de impostos. Robin lançou pedras, um dos soldados caiu. Robin foi reconhecido, e na manhã seguinte foi declarado criminoso. Assim começou sua nova vida. Ele não se escondeu. Robin partiu com seu arco e algumas moedas, seguindo por trilhas estreitas onde a grama abafava os passos, dirigindo-se a Sherwood. A floresta o aceitou completamente. O menino, nascido na injustiça, tornou-se o homem que um dia desafiará a ordem. Sherwood o recebeu em silêncio, sem ameaças, sem perguntas, apenas o vento nas folhas e o musgo macio sob os pés. Robin ficou sozinho na floresta, sem casa e sem nome, apenas com seu arco e a sensação de estar no caminho certo. Escolheu um lugar remoto, onde os javalis cavam a terra, e o cervo surge da névoa matinal. Ele construiu uma cabana de galhos, casca e tábuas velhas. Dormia sobre folhas, bebia a água do riacho. As primeiras semanas foram difíceis. Frio, chuva e fome. Às vezes ele comia apenas frutas vermelhas, e às vezes não conseguia encontrar nada. Mas não reclamava, ouvia a floresta e aprendia. O farfalhar das folhas alertava sobre estranhos, os pássaros avisavam sobre a presença de pessoas por perto. Ele aprendeu a se mover de forma a não deixar rastros, a atirar rápido e com precisão, mas apenas quando necessário. A floresta tornou-se para ele não apenas um refúgio, mas um verdadeiro aliado. Certa manhã cedo, Robin ouviu o choro de uma criança. Um menino de cerca de 9 anos, magro e assustado, com roupas rasgadas, contou sobre sua família, expulsa por não pagar dívidas, a mãe doente e o pai desaparecido. Robin levou o menino ao acampamento, deu-lhe comida, acendeu uma fogueira e o envolveu em um manto. De manhã, o acompanhou até uma velha viúva na beira da floresta, que acolheu a criança. Assim, Robin começou a ajudar não só a si mesmo, mas também aos outros. Com o tempo, os rumores se espalharam. Na taverna, alguém sussurrou: "Em Sherwood, alguém está salvando fugitivos." Alguém disse: "Encontrei um saco de farinha na porta, e sobre ele havia uma pena." As pessoas começaram a acreditar que na floresta não vivia um bandido, mas um guardião da justiça. As autoridades pensavam diferente. O xerife começou a enviar patrulhas e instituiu recompensas. Uma moeda de ouro por quem trouxesse Robin Hood vivo ou morto. Ninguém trouxe Robin porque ninguém o tinha visto, apenas ouviam as lendas. Mas às vezes ele se arriscava, ajudando os necessitados em Sherwood. Numa noite fria, Robin soube que um velho chamado Allen estava congelando numa casa sem teto.
Ele decidiu ajudar, apesar do perigo. Robin invadiu a propriedade do Lord Hastings, roubou cobertores quentes, um saco de carvão e velas, e deixou-os na porta do velho. Depois desapareceu na floresta. De noite em noite, uma nova ordem nascia em Sherwood, onde o bem não precisava de permissão e a honra não precisava de manto. Robin estava sozinho, mas não se sentia solitário. Em sua vida, apareceram aqueles que ele protegia, que ficavam em silêncio, mas lembravam suas boas ações. Em breve surgiria aquele que não seria apenas salvo, mas um verdadeiro amigo. A floresta de Sherwood tornou-se um verdadeiro lar para Robin Hood. Robin conhecia cada suspiro do musgo sob seus pés, onde crescia a hortelã selvagem, e onde, pela manhã, os habitantes da floresta saíam para encontrar os novos dias. O bebedouro do corso, o farfalhar das árvores à noite, algumas rangem, outras silenciam como se estivessem escutando. Ele aprendeu não apenas a sobreviver, mas a se tornar parte desses lugares na floresta. A floresta era para ele uma fortaleza, um refúgio e um amigo. Mas mesmo na floresta mais remota, um dia soaram passos de outra pessoa. Isso aconteceu perto do riacho, na fronteira entre dois carvalhais. Sobre o riacho pendia uma velha tábua estreita que rangia sob os pés, um pouco torta como se estivesse viva. Robin caminhava leve, com o arco às costas, sob um céu quente porém nublado. Do lado oposto vinha um homem alto de polim. Sua cabeça quase tocava os galhos, e no ombro repousava uma clava do tamanho da coxa de uma criança. Ele andava simples, mas com dignidade. Os olhares se encontraram ao mesmo tempo, quando se encontraram na ponte, cada um de seu lado. A tábua rangeu sob eles. Não quero voltar, disse o gigante baixinho, mas com profundidade. E eu quero descer, sorriu Robin. Proponho sem flechas, só paus. O homem assentiu e apoiou-se na clava. Robin quebrou um galho da árvore, limpou a casca, tornando o pau mais leve. Eles se encontraram na ponte. A luta foi breve, mas barulhenta. Os paus batiam surdamente na madeira e nos ombros. Robin equilibrava-se na tábua como se fosse uma corda bamba, desviando dos golpes com confiança, mantendo o equilíbrio, e a luta continuava com tensão e agilidade. Robin acertou John na coxa, e ele cambaleou. Ambos caíram na água, levantando respingos e assustando um par de patos. Primeiro houve silêncio. Depois uma risada alta. Você luta habilmente, disse o gigante. Me chame de Pequeno John, por brincadeira, e você, Robin, respondeu ele. No acampamento, perto da fogueira, surgiu um lugar vago. Assim Robin ganhou seu primeiro companheiro. Fiel, forte, pouco falante, mas confiável como as raízes de um velho carvalho. A amizade deles tornou-se forte e segura. Passou-se algum tempo. Chegou o final do outono. As folhas caíam como cartas antigas e palavras não ditas, cobrindo a terra com um tapete amarelo e vermelho. Robin caminhava pela clareira quando ouviu alguém cantando ao longe. A canção era baixa, mas clara, uma balada antiga sobre amor perdido e fidelidade. No toco sentava um jovem com um manto folgado. Aos seus pés estava um alaúde, na cintura uma adaga. Cabelos escuros, olhar atento mas um pouco amargo. Era Will Scarlet. Sua canção soa como chuva, disse Robin. Porque ela é sobre a verdade, respondeu Scarlet, sem levantar a cabeça. E a verdade é amarga? Perguntou Robin. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim, respondeu Will. Na nossa floresta há lugar também para a verdade, disse Robin. E para aqueles que sabem falar honestamente, acrescentou ele. Eles não se abraçaram, mas foram juntos, silenciosos pelo caminho. Nesse silêncio já havia compreensão. Will revelou-se temperamental, apaixonado, mas honesto. Às vezes discutia, expressando seus pensamentos aberta e diretamente. Às vezes ele partia para a luta primeiro, como uma chama. Iluminava e aquecia, mas podia queimar se alguém se aproximasse sem cuidado. Na Irmandade de Sherwood encontrou seu lugar. O terceiro companheiro Robin encontrou na beira da floresta, em uma velha abadia de pedra. Lá cheirava a olíbano e crosta fresca de pão, criando uma atmosfera de aconchego e mistério. Ele veio com uma notícia. Um monge local estava ameaçado por ajudar um camponês fugitivo. Robin queria apenas conversar, mas encontrou algo incomum na sala vazia junto à janela. À janela sentava-se um monge rechonchudo, bebendo cerveja de um caneco de madeira. No parapeito ao lado estava um sapo. O monge discutia com ele como se ele pudesse responder. E então diga, quem de nós é mais tolo? Eu bebo sozinho ou você fica em silêncio? Disse o monge. O sapo permaneceu em silêncio. Robin bateu na coluna de pedra e interrompeu a discussão. O monge se virou e disse, não, você chegou a tempo. Estamos discutindo, Deus criou as leis para todos ou apenas para quem paga impostos? Robin respondeu, acho que ele te ouviria mais do que o xerife.
O monge sorriu. Eu pensei assim. Eu sou Tuque, e se você é o tal Robin, saiba que tem um espanador escondido sob a batina para o xerife. Assim, 3 se tornaram 1, e 1 se tornou muitos. Eles não faziam juramentos nem assinavam pergaminhos. O que os unia não era obrigação, mas uma profunda amizade e um propósito. Cada um veio com sua dor. Pequeno John sofria com zombarias e solidão, Will perdeu tudo, e Tuck estava cansado de ver a fé se voltar contra as pessoas. Sherwood os aceitou a todos. Eles comiam pão, preparavam infusões de ervas, discutiam e riam, atiravam em folhas a 30 passos. Eles se tornaram uma irmandade. À fogueira, pessoas vinham até Robin, cada uma com sua verdade, mas com um coração que não queria aceitar a injustiça. A fogueira da irmandade deles ardia intensamente. Semanas se passaram. A floresta se tornou casa, acampamento e escola. Robin, pequeno John, Will Scarlett e irmão Tuck viviam como uma família, compartilhavam comida e construíam abrigos. Eles costuravam roupas com retalhos, preparavam caldos, construíam abrigos com troncos. A floresta os aceitava não como hóspedes, mas como seus, oferecendo refúgio e proteção. Mas o mais importante eram as conversas ao redor da fogueira. Robin dizia: "Não somos guerreiros nem criminosos. Somos a resposta à injustiça. O fogo em nossos corações é para ajudar." Muitos deles estavam feridos não no corpo, mas na alma. Foram traídos, tiveram o último tirado, mas dentro deles ardia uma chama que Robin ensinava a usar para o bem. Robin dizia: "Não somos contra a riqueza, mas nossa luta é por justiça e ajuda aos que sofrem com a injustiça e a traição." Ele repetia: "Não vingamos, devolvemos o que lhes foi tirado." Assim começaram os primeiros ataques contra aqueles que tiravam o pão das aldeias famintas. O primeiro ataque foi quase acidental. 5 cavaleiros levavam o imposto de 10 aldeias. A prata ia para o castelo, e as pessoas não tinham nem pão. As pessoas assavam pão com casca de árvore, dormiam no barro frio, as crianças adoeciam de frio e fome. Robin e John encontraram os cavaleiros ao amanhecer. "A passagem é paga", disse John. "Temos uma ordem", respondeu o cavaleiro. "A ordem não é de quem está com fome", disse Robin, e a conversa terminou rapidamente. 3 cavaleiros se viraram e foram embora, 2 largaram as armas. A carroça foi entregue sem luta, a prata foi distribuída em 3 dias aos mais necessitados. Os idosos, uma mãe solteira com 7 filhos, e o velho ferreiro que não podia comprar carvão, receberam sacos de prata e uma pena, sua assinatura. Ninguém perguntava de onde vinha a prata. Só encontravam sacos e a pena na porta como sinal: "Nós devolvemos o seu." O segundo caso aconteceu no moinho. O moleiro Edward tentou proteger o único saco de farinha do mês, mas a guarda foi rude e mais forte. Robin se disfarçou de comerciante com uma cesta de tortas e um pote de mel. Enquanto os soldados comiam, Will Scarlett soltou os cavalos, escondendo-os na floresta. A carruagem ficou com a guarda, a pé, e sem a ajuda dos cavalos. A farinha foi levada para a aldeia, e no moinho deixaram cinzas e um bilhete: "Piquetes honestos." A terceira história virou quase uma lenda. A esposa do pescador chamada Letty veio silenciosa à floresta, segurando uma colher de madeira. Robin a encontrou na clareira. Ela disse: "Não temos nada. Até a panela foi levada. Se você der uma tigela, eu farei sopa para 3." No dia seguinte, a Irmandade de Sherwood emprestou 3 bodes ao Senhor da Terra, que cuidava dos animais, mas não os alimentava adequadamente. Da lã fizeram um cobertor, dos ossos, um caldo, e na porta de Letty colocaram um caldeirão, de cobre velho, mas com alça. No caldeirão gravaram a inscrição "Panela da Liberdade." Os rumores sobre Letty e a Irmandade se espalharam rapidamente pela região. As crianças nos mercados cantavam versos: "Você está certo se divide o pão, mas não tem força se todo o pão é só seu." Esses versos foram criados por Will. Ele os cantava até nas investidas. Às vezes zombeteiro, às vezes sério, às vezes como consolo. O xerife não se irritava com os versos, mas com o fato de serem cantados. E canções não se prendem, são livres como o vento. A Irmandade de Sherwood vivia pelas regras, sem cartas, sem juízes, apenas pela lei interna do coração. As regras diziam: não toque no pobre, mesmo que ele amaldiçoe, não vingue com raiva, apenas por necessidade. Dê ao que não pede, pois ele está acostumado a sofrer em silêncio. Não traga ganância para a floresta, ela é como pulgão, mata tudo sem ser notada. Você não é juiz, você é um ajudante. A consciência julga, o homem ajuda, insistiu Robin. Nós não estamos construindo um estado, nós éramos uma fenda em sua parede. Enquanto lá estivesse frio, que o calor e a luz passem por nós. Somos uma passagem para o calor e a esperança. Um dia eles salvaram o andarilho Scrapette.
Os soldados o espancaram cruelmente, mas ele conseguiu sobreviver e ficar conosco. Screpet tocou uma balada onde o cavaleiro perdeu para o pastor. Robin atirou em uma árvore próxima, a flecha cravou perto do capacete. Depois disso, Screpet foi liberado, e um mês depois voltou com um instrumento e uma música para todo o acampamento. A melodia era simples, mas transmitia paz e serenidade. Aquecia o coração de todos ao redor. Um dos ataques virou quase uma parábola. No castelo havia uma caixa com vinho caro, o xerife guardava para os convidados. Robin e John invadiram o castelo à noite, levaram um barril, mas colocaram no lugar outro igual, cheio de água da chuva. De manhã, o xerife bebeu a água e disse: "O vinho está estranho." Enquanto nas aldeias distribuíam a bebida verdadeira, uma taça para cada um. Eles não pegavam mais do que o necessário, não acumulavam, não enfeitavam o acampamento com ouro, tinham pão, calor e fogo suficientes. Eles não eram um exército, uma seita ou uma revolta. Eles eram a resposta. A resposta para aqueles que esqueceram o que significa compartilhar. O xerife ouvia cada vez mais o nome Robin Hood, mas agora ele soava não como um boato, mas como um desafio e um aviso. Ele começou a entender que as flechas não eram a principal arma. O principal era a confiança e a união das pessoas, unidas por uma ideia. Enquanto o xerife fazia planos e desenhava mapas, ao redor crescia um movimento que era mais do que apenas uma luta. Robin e sua irmandade devolviam às pessoas o que lhes havia sido tirado. Não por ódio ou vingança, mas com uma firme e boa determinação e fé na justiça. A resistência tornou-se uma causa não pela guerra, mas pela justiça. Silenciosa como a floresta, forte como a flecha, simples como o pão, ela inspirava as pessoas a lutar pela verdade. A justiça pode assumir diferentes formas. Às vezes é como uma espada, às vezes como um grito, e às vezes suave e silenciosa, como uma voz que não discute, apenas fala. Na voz dessa justiça, há uma verdade que é impossível negar. Foi assim na vida de Robin Hood que apareceu Lady Marian, que mudou seu caminho e destino. Havia vários boatos sobre ela. Uns diziam que ela era sobrinha do Lord Huntingdon, educada e criada na corte, outra versão dizia que ela cresceu na abadia. Alguns cochichavam que ela tinha terras, mas recusou-se a elas, não querendo participar de negociações de opressão, escolhendo outro caminho de vida. A verdade sobre seu passado permaneceu um mistério, mas todos que viram Lady Marian lembravam de seus olhos. Calmos e firmes, como a superfície de um lago antes da tempestade. O primeiro encontro deles com Robin não parecia o começo de uma balada. Não havia velas, varanda ou música, apenas névoa e o tremor da floresta, por onde uma mulher cavalgava sem escolta. Robin a viu da árvore onde estava sentado nos galhos, ouvindo a floresta. Esse encontro foi o início de uma nova história, cheia de silêncio, força e verdade. Os sons dos pássaros preenchiam a floresta, até que os passos do cavalo romperam inesperadamente o ritmo natural. Ele saltou do cavalo suavemente e silenciosamente, como uma gota de chuva caindo no chão. Ele disse: "A floresta não gosta de solitários." Ela respondeu calmamente: "Mas eu amo a floresta." Seus olhos estavam calmos, e suas mãos seguravam firmemente as rédeas do cavalo. Ele não sabia quem ela era. Ela não perguntou quem ele era. Juntos, eles seguiram pelo musgo úmido, sob a sombra dos velhos carvalhos, onde crescia urze selvagem entre as raízes. Eles ficaram em silêncio por muito tempo, mas o silêncio não era pesado. À beira do riacho ela parou, se inclinou e colheu um punhado de hortelã, devagar com um leve sorriso no rosto. Depois ela disse: "Você é aquele sobre quem cantam." Robin sorriu. As canções frequentemente mentem. Ela respondeu: "Mas às vezes elas lembram quem queremos ser." Assim começou a história deles. Marian aparecia raramente, com ervas para feridas, com um livro que Tuck lia em voz alta, ou simplesmente para estar por perto, sem exigir nada. Sua presença sempre era sentida pelo cheiro, flores do campo e um pouco de mel. Ela caminhava leve, sem quebrar galhos, como se a floresta se abrisse diante dela. No acampamento, ninguém perguntou quem ela era. Até John, geralmente desconfiado dos estranhos, lhe ofereceu uma caneca na primeira noite. Tuck cedeu-lhe um lugar ao redor da fogueira. Will tocou uma melodia sem dizer uma palavra. Marian trazia calor não como o sol, mas como um cobertor numa noite fria, aquecendo todos os presentes. Robin não perguntou quem ela era, porque sua presença era a resposta para todas as perguntas, vindo como uma brisa leve da floresta que traz paz. De onde ela veio, com quem vive, por que vem. Ele apenas estava por perto, e o silêncio entre eles se tornava mais importante que qualquer confissão. Certa vez, chegaram rumores. Um cobrador da coroa chegou a Nottingham. As pessoas trancaram-se em casa, e o xerife reuniu soldados para proteger a cidade. Robin queria agir, mas a cidade estava fechada,
inacessível para ele. Ele ficou à margem, pensando no próximo passo. Na noite antes da coleta, Marian se aproximou da fogueira com um embrulho, um mapa, uma lista de nomes e um esquema do comboio nas mãos. É uma emboscada, disse ela. Os guardas estão escondidos dentro da carroça de grãos. Robin surpreso. Como você sabe? Ela respondeu. Porque eu escuto. O sussurro da verdade é frequentemente mais silencioso que o rangido de uma carroça. Robin escapou da armadilha, e 3 dias depois uma nota sem assinatura apareceu nos portões da cidade. Na nota estava escrito: a justiça corre mais rápido que o ouro é levado. O xerife rasgou a nota e ordenou prender o autor. Mas a autora já havia preparado chá de ervas na floresta, onde às vezes ficava à noite junto à fogueira. Tuque lhe servia uma infusão quente. John colocava lenha no fogo, Scarlett tocava alaúde, e Robin sentava ao lado, ouvindo suas histórias sobre a macieira da primavera na aldeia. Ela contava que a macieira floresceu, embora antes fosse considerada seca. Talvez ela só estivesse esperando, disse Marian. Às vezes para florescer não é preciso chuva, mas silêncio. Marian sempre partia silenciosamente, sem despedidas, deixando Robin observá-la partir. Ele observava até o último som de seus passos desaparecer no silêncio da noite, sentindo a importância de cada momento de sua comunicação silenciosa. Seus passos não deixavam marcas no musgo. Só então ele dizia: hora de dormir. Houve dias difíceis, quando o xerife prendeu o taberneiro sob suspeita de esconder fugitivos. Marian compareceu ao tribunal por conta própria. Vestida de cinza, sentou-se calmamente, falando com voz firme e sem interrupções. Meia hora depois, o taberneiro foi libertado. Como você consegue isso? Perguntou Will. Não discuto. Nos ensinaram o mesmo que as mães deles, respondeu ela. Ela não lutava, mas mudava o curso dos acontecimentos. Não carregava armas, mas sua palavra continha raiva. Ela não vivia na floresta, mas era parte dela. Na vida de Robin surgiu uma nova força, não feita de carvalho e aço, mas de confiança, luz e ternura, que não exige nada em troca. Ele não sabia como chamar esse sentimento, mas na presença dela se tornava mais puro e calmo, como a água na qual pararam de jogar pedras. Com sua chegada ficou claro: a luta não é apenas flechas, mas também o calor que aquece mesmo nas horas mais difíceis. O xerife de Nottingham não suportava as zombarias e Robin Hood respondia sem palavras, com ações. A guerra deles durou anos, não dias. A cada ano o xerife apertava o punho com mais força, e Robin respondia de forma mais suave, precisa e pura, como música tocando no silêncio, não pela força, mas pelo significado. Eles eram tão diferentes, um em cota de malha no trono de ordens com assinaturas, selos e guardas, o outro com um manto simples, arco e companheiros. O xerife construía medo. Robin inspirava confiança. Após mais uma falha, o xerife decidiu agir diferente. Não capturar, mas atrair. Ele organizou um torneio de arqueiros na cidade de Nottingham. O prêmio: uma flecha de ouro, discurso solene, música e petiscos para os convidados, mas também uma armadilha. O vencedor receberia ouro, e depois, grades. Os arautos espalharam a notícia pela região, mas em Sherwood já sabiam da armadilha. É uma armadilha, disse Irmão Tuque, folheando o salmo. Claro, assentiu Robin. Por isso vamos. Você enlouqueceu? Resmungou John. Pelo significado, corrigiu Robin. Se não vamos, temos medo. E se temos medo, perdemos pessoas. No dia do torneio, a cidade zumbia como uma colmeia. A praça se encheu de camponeses, artesãos e nobres. Os arqueiros estavam em fileiras, uns com verde, outros com armaduras de couro. No centro, o alvo. Perto, o xerife com um sorriso arrogante e uma lista de prisões na manga. De lado, um homem com manto cinza e tapa-olho. Ele não disse uma palavra, apenas se aproximou, puxou a corda do arco e atirou. A flecha acertou exatamente no centro do alvo. Ele atirou com confiança e precisão. A segunda flecha partiu a primeira ao meio. Seguiu-se um silêncio, então um grito ecoou. O xerife pulou e deu o sinal. A guarda avançou, mas o homem de cinza desapareceu sem deixar rastro. No local do desaparecimento encontraram uma pena e um bilhete. A próxima flecha custará mais que ouro. Assim começou um novo capítulo da guerra. A guerra das armadilhas e astúcias. Certa vez o xerife enviou uma carroça com uma placa: doações para os pobres. Dentro estavam soldados disfarçados de mendigos. Robin decidiu verificar essa armadilha. Robin enviou Scarlett para checar a carroça. Ele voltou e disse: os cavalos não bufam, as rodas são novas, a carroça é velha. Isso é uma armadilha, não uma caridade. Robin não foi pessoalmente.
À noite John chegou, abriu a carroça e libertou os mendigos amarrados, que estavam em armaduras e com punhais. De manhã os guardas do castelo estavam atordoados. Na placa estava escrito: "Encontramos seus atores, devolvemos." O xerife recorria ao desespero, às vezes usando métodos cruéis. Certa vez o xerife prendeu o moleiro, com quem Robin compartilhava o grão. Sob tortura, o moleiro poderia entregar todos. Robin decidiu agir sozinho. Robin entrou furtivamente por um túnel antigo até a cozinha da prisão. Vestiu uma túnica de monge e levou uma cesta com pão, entrando como se fosse entregar o almoço. O carcereiro assentiu sem olhar. Meia hora depois, Robin já conduziu o moleiro até um riacho, longe da guarda, sob o manto da escuridão. O moleiro perguntou em voz baixa: "Por que você veio sozinho?" Robin respondeu: "Porque você é um de nós." Robin respondeu que o xerife organizava batidas, armava armadilhas na floresta e subornava informantes para capturá-lo junto com seus amigos. Certa vez, o xerife enviou um falso velho cego que cambaleava pela clareira, gritando por ajuda para atrair Robin para uma armadilha. No entanto, John parou Robin, notando que o cajado do velho era novo, e ele não tropeçava. Tudo parecia muito astuto e artificial. Eles montaram uma emboscada e levaram o falso velho para a floresta, onde um destacamento do xerife esperava, mas ele já havia sido desarmado pela astúcia deles. A verdadeira cegueira é a desconfiança do coração. O destacamento foi desarmado porque Robin e seus amigos sabiam que a força está na confiança. Certa vez, o xerife capturou uma menina, filha do taberneiro, para forçar Robin a se render, mas ele não esperou e decidiu agir. Robin entrou na cidade disfarçado de menestrel, tocou 3 canções e, quando a guarda relaxou, lançou uma flecha com a chave na fechadura. A porta se abriu, a menina escapou e eles fugiram nas costas de 2 pôneis, desaparecendo na luz do pôr do sol. Desde então, a taberna sempre deixava um pedaço de pão e uma flecha atrás do fogão, caso Robin voltasse, mantendo sua conexão secreta. A guerra deles não era por coroas ou fortalezas, mas pelos corações das pessoas, pela confiança e liberdade que não podem ser controladas pela força. O xerife pensava que o poder era um selo no papel, mas Robin sabia que o verdadeiro poder é quando uma criança estende a mão para você. O xerife comandava pelo medo, Robin persuadia pela confiança. Embora o xerife parecesse mais forte, ele perdia porque o poder não se mede em papéis. O xerife fazia planos no pergaminho enquanto Robin traçava caminhos no musgo da floresta, onde o poder pertencia aos corações, não ao papel. Todas as manhãs, quando o sol nascia sobre Sherwood, começava um novo dia não de guerra, mas de liberdade. Na floresta, as árvores sussurravam, as flechas voavam sem juramentos, o pão era passado sem nomes e expectativas. Além dos mares, desenrolava-se uma história completamente diferente. Lá, onde o sol seca a terra e os cascos levantam poeira sobre pedras antigas, um homem retornava lentamente da campanha. Ele era chamado de várias formas: coração de leão, senhor das batalhas, defensor da fé. Mas ele mesmo se chamava simplesmente Richard. Ele voltava não como vencedor, mas como um homem que percorreu um caminho difícil. Sua capa estava suja da estrada, a espada há muito não brilhava ao sol, e o coração estava cheio de dúvidas e menos poder. Em Sherwood souberam de seu retorno sem celebrações alegres. As fogueiras queimavam mais baixinho, sem canções e risos, não por medo, mas por expectativa. Pequeno John perguntou ao fogo da noite: "Você acha que ele nos poupará?" Robin respondeu: "Ele nos testará, não pelas palavras, mas pelas ações." Tuck balançou a cabeça. "Se perdoar, que perdoe também aqueles que sentaram em 2 cadeiras. Não amaldiçoe ninguém antes de estar diante do juiz." Algumas semanas depois, Richard chegou a Nottingham. A cidade recebeu Ricardo com bandeiras, tambores e ruas limpas. As pessoas estavam nas estradas, cheias de esperança ou medo. O rei caminhava em silêncio, olhos cansados, mas atentos, ouviam tudo. Tambores e o silêncio nos becos. Ele ouviu um nome que não era pronunciado em voz alta, mas sussurrado pelas crianças. Nesse nome não havia ameaça, mas uma oração. Ele veio não como um símbolo, mas como um homem. Ele se levantou diante do trono, curvou-se profundamente, mas não servilmente, e disse: "Me chamam de bandido, mas eu não roubei. Eu não rasguei coroas, eu uni o que outros romperam." Ele violava as leis, roubava o tesouro e provocava o poder real. Ele se aproximou de Robin e colocou a mão em seu ombro. "Eu não voltei para punir, voltei para restaurar a confiança." Ele se virou para o salão, dirigindo-se a todos os presentes. "Se o povo se lembra de você com gratidão, significa que você serviu esta terra com honestidade." Ele não deu a Robin título, brasão, castelo ou terras. Em vez disso, deu algo maior: liberdade. Perdão, o direito de ser ele mesmo. No mesmo dia, a Irmandade de Sherwood foi anistiada.
Pequeno John voltou para a aldeia de onde um dia partira com raiva. Foi recebido em silêncio, mas na manhã seguinte trouxeram lenha. A lenha era um sinal de que a porta estava aberta. Irmão Tuque voltou a rezar na capela, agora com a porta aberta. Os camponeses vinham até ele não para pedir perdão, mas por conselho. Ele respondia: "Coma primeiro, depois conversamos." Wills Scarlett ficou na floresta, mas já não como fugitivo. Ele ensinava os garotos a atirar e à noite tocava baladas solares. Marian estava no salão, não no centro, atrás da coluna, vestida de cinza, com um lenço dobrado nas mãos. Seus olhos eram calmos e claros. Quando tudo terminou, ela assentiu uma vez sem palavras. Nesse aceno havia muito: compreensão, aprovação, despedida e convite. Robin viu esse aceno e entendeu seu significado. Sentiu apoio e uma nova esperança para o futuro. Ela sorriu para ele de um jeito que se sorria apenas para uma pessoa especial, e não em público. Eles partiram juntos, deixando o passado para trás, e eles se estabeleceram em uma cabana perto de um riacho ao norte, fora de Sherwood. Lá, as árvores cresciam mais densas, e o céu parecia mais próximo da terra. A casa era simples, com telhado inclinado, um pequeno jardim e um banco entalhado sob a macieira. A vida era tranquila e sem preocupações desnecessárias. Eles viviam sem títulos, sem missões, sem lutas. Ele consertava o arco e atirava nas folhas para não perder a habilidade. Ela preparava uma infusão de camomila, canela e pinho. De manhã eles coletavam água, e à noite sentavam-se ao redor da lareira. O tempo não os chamava nem os apressava mais. Às vezes velhos amigos, ou aqueles que ajudaram vinham, mas partiam silenciosamente. Eles não buscavam fama, mas se tornaram uma lenda. Após o retorno do rei e o acalmar das tempestades, Robin Hood desapareceu de forma tranquila e natural. Ele não se escondia nem buscava fama. Não havia castelo, nem propriedade, nem placa na porta. Apenas o riacho, as árvores antigas e o silêncio. Dizem que ele escolheu um lugar no canto mais profundo de Sherwood, onde raramente o pé humano pisa, para ficar para sempre. Lá, onde o orvalho permanece por mais tempo e os pássaros cantam especialmente suave, o homem construiu uma cabana simples de troncos velhos no meio da floresta. Na cabana havia uma mesa, uma cama e algumas flechas. O arco pendia na parede, sendo usado cada vez menos a cada dia. Às vezes vinham aqui com notícias ou apenas para sentar em silêncio ao lado dele. Ele não convidava ninguém, mas também não afastava os visitantes. Marian estava com ele não como uma visitante, mas como parte daquela paz. Ela colhia ervas, lia livros e às vezes cantava. Quando sua voz soava na penumbra, a floresta parecia parar, ouvindo sua canção suave que preenchia o espaço com silêncio e luz. Eles não se casaram, não houve casamentos, anéis ou testemunhas. Havia apenas a fogueira, confiança e a sensação de que tudo estava no lugar certo. Na aldeia circulavam rumores. Ora Robin estava vivo, ora Robin havia morrido, mas ninguém sabia ao certo. O importante era que ele existira. Os meninos brincavam de bandidos, escolhendo o papel de Robin, enquanto as meninas sussurravam canções sobre a senhora Marian. Os anciãos erguiam seus copos dizendo: "Houve um tempo, e houve um homem, e o tempo passou", lembrando a época passada. Quando sentiu que suas forças estavam se esvaindo, Robin chamou o irmão Tuck, não em voz alta, mas pelo vento, por carta por sinal. O irmão Tuck chegou em silêncio, sentou-se ao lado e permaneceu um companheiro silencioso nos últimos dias de Robin. Robin não partiu para o campo de batalha nem para a prisão. Ele simplesmente fechou os olhos, deixando o mundo de forma pacífica e digna. Em sua cabana, ao som suave do canto dos pássaros e do sussurro da floresta, ele percebeu que naquele dia não havia vento, não caíam pinhas, nem mesmo a grama sussurrava. Tudo estava imóvel, como se o próprio tempo tivesse decidido parar para se despedir dele. O lugar de seu descanso permaneceu desconhecido e irrelevante. Ele não ficou na terra, mas nas pessoas. Toda vez que alguém ajuda outro sem interesse é Robin agindo através deles. Toda vez que alguém se levanta para proteger o fraco, é Robin que está ao lado dele, invisível, mais forte. Toda vez que alguém diz: "Não se pode ficar em silêncio", ele vive nessas palavras, nas ações, na memória de cada um. Se à noite você ouvir o leve farfalhar das folhas, se parecer que alguém está andando pela trilha, não tenha medo. É apenas uma lenda. É apenas Robin. Ele simplesmente segue adiante, eternamente vivo em cada boa ação, em todos os corações, na